ao vivo para conversar com o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, cardiologista do lado de cá. Deixa eu colocar aqui. Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, bem-vindos ao vivo para conversar com o Dr. Ricardo. E eu vou me dar o direito, Dr. Ricardo, vou me dar o direito de boa noite. Vou me dar o direito de colocar aqui, Dr. Ricardo, cardiologista do lado de cá. Cardiologista do lado de cá. Do lado de cá. Aí, Dr. Ricardo já está na área. Ricardo, estou botando aqui nos comentários. Dr. Ricardo, cardiologista do lado de cá. Cardiologista do lado de cá. E falaremos sobre o impacto. Boa noite. O impacto do estilo de vida. Nos desfechos de saúde. Muito bem. Que é, na verdade, o que interessa. Não interessa nada a gente mudar. Deixa eu botar aqui uma mãozinha. Aqui. Vamos fixar o comentário. Não interessa nada a gente mudar se não for para... vocês estão me enxergando bem e me escutando bem, porque eu botei os fones do Dante aqui. E aí quero ver se ficou tudo bem. Ficou legal com os fones do Dante? Tá me escutando? Tá tudo top? De nada adianta qualquer mudança que a gente fizer na vida, qualquer uma, se não tiver um impacto nos desfechos de saúde. É para isso que a gente faz. Eu já escutei, já falei algumas vezes assim que o desfecho doença, o desfecho morte, são eles que determinam as coisas que a gente está fazendo. A gente faz as coisas para mudar os desfechos. A grande coisa que o lado de cá traz de diferente é que as pessoas às vezes tomam medicação, as pessoas tomam suplementação, as pessoas têm um estilo de vida buscando bons desfechos que eventualmente faz com que a própria vida seja uma vida miserável, uma vida que não seja boa. A nossa proposta do lado de cá é alterar os desfechos de saúde baseado em mudança do estilo de vida, mas fazendo a vida ser maravilhosa e não um evento que passa sem cor, sem brilho, sem calor. Então eu vou chamar o Dr. Ricardo para encher a bola dele, porque agora eu já... Chega aí, Dr. Ricardo. Fala, mestre. E aí? Fala, mestre. E aí, Beleza, cara? Marcelo? Cara, bem-vindo ao lado de cá, que é a minha brincadeira, né? Bem-vindo ao lado de cá. Eu estava enchendo a tua bola aqui agora, Ricardo, porque a gente, há 10 anos, era tudo muito difícil assim, falar sobre o impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde, porque parecia que tudo era medicação e que a medicação seria a única alternativa. E o estilo de vida, na verdade, cada um viveria do jeito que quisesse, e a pessoa que tem fatores que predispõem à doença cardiovascular, a doença metabólica, seriam medicados porque o estilo de vida não tinha esse papel todo, ou quando a gente falava sobre o estilo de vida na modificação dos desfechos, era aquela visão diferente da que é hoje, que era a questão das teorias de reduzir o total das gorduras, de que os carboidratos seriam uma alimentação mais segura, e etc. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa coisa um pouco diferente, claro, já foi difícil, porque na época eu era cirurgião, então já tinha uma coisa assim, por que um cirurgião está falando sobre isso? Mas aí, agora, quando começa a aparecer cardiologista, como tem tu, aqui na minha cidade tem o Dr. Ismael Bassani, que é um cara que segue também e adora o teu conteúdo, eu passei a admirar muito mais porque vocês estão na vanguarda, assim, de dizer, não, só um pouquinho, o que a gente falava talvez não fosse a melhor coisa, a gente precisa se abrir, as diretrizes não são lei, as diretrizes são um norte, e os estudos que estão saindo não mudaram ainda as diretrizes, mas já mudaram a nossa
nosso comportamento médico. Então, precisa ter muita coragem e quanto mais colegas chegando assim para reforçar isso. Então, eu admiro muito o teu trabalho, sou teu fã, estou sempre lá na tua página e queria que te apresentasse aqui para o pessoal e até contar um pouco da tua história. O pessoal já está cansado de escutar a minha história, porque eu sou um contador de histórias, eu conto. Até eu, cara, eu quero saber, assim, eu quero que tu te apresente para nós e conte como é que tu descobriu esse outro lado. Bom, primeiramente, só para me apresentar, acho que tem muita gente aí que te acompanha, né? E não me conhece ainda. Bom, eu sou médico cardiologista, né? Como o Marcelo falou, e eu trabalho aqui em São Paulo, né? No interior de São Paulo, me formei aqui, na Unesp, e aí eu fiz a residência de cardiologia. Depois eu fiz mais uma residência de ecocardiografia, que é uma subespecialização da cardiologia. E quando eu terminei essa segunda residência, eu acabei sendo convidado para ficar como um professor assistente da disciplina, né? Aqui Legal. na faculdade. E aí fui, né? Fiquei aqui no serviço, né? No Hospital das Clínicas, aí Nós fez estamos muitos... falando de que ano aqui, hein, Ricardo? Olha, A eu me, parte for, do eco. eu me formei já há quase 20 anos, na verdade. Me formei em 2002, né? Então, e aí depois logo já fiz as residências, então foi mais ou menos por aí. E aí depois fiz o doutorado, tudo aqui, né? E acabei ficando. E aí a mudança para o lado de cá do muro, né? Então, Pois é, quando como que, é que se deu isso, cara? quando que foi que aconteceu isso? Na verdade, foi mais ou menos uns 4 anos para cá, né? Que foi assim, meio que por acaso, né? Eu estava discutindo com um colega meu, que até quando eu fiz a live com a Maíra, eu falei, por coincidência, esse colega era anestesista, né? Era, não é anestesista. Sim. E um colega anestesista que faz triatlo, essas coisas. E ele mandou para mim um WhatsApp com um áudio do solto, né? Sempre E solto, né, é cara? sempre solto, né? E aí, pô, eu ouvi aquilo e falei, bom, eu vou ter que... Não batia com aquilo que a gente vem, aquela carga que você vem da Pois residência de é, cara, cardiologia. tu te lembra, assim, tu te lembra como é que foi a tua recepção? O que que foi que tu pensou ali, cara? Lembro. Não, eu fiquei... No primeiro momento eu falei, não, peraí, cara, não é assim, né? Que a gente estava discutindo justamente coisa de colesterol. Eu falei, não, não é assim, cara. Vou dar uma estudada no que esse cara está falando aí e a gente volta a conversar. E aí esse foi o problema. Quando eu fui estudar o negócio, aí eu falei, bom, ele tem razão, né? E aí coincidiu de nessa época aí, Marcelo, então eu acho que aconteceu com você também, com muita gente, né? Eu fui meu primeiro paciente, Sim, né? cara, é irresistível, né, cara? Quando tu descobre, Exato. não pode ser verdade. Na hora que você começa a ler tudo aquilo, fala, puxa, meu, isso aqui faz muito sentido, né? Então claro, aí você começa a ler Gary Taubes, Jason Fung, aí você fala, meu, aí você entra no universo e fala, não tem volta, né? Aí, nessa época eu pesava mais ou menos 92 quilos, foi o máximo que eu cheguei. Mas eu nunca fui obeso, porque eu sou alto, né? Eu tenho 1,90 de altura. Então, Ah, mas não. Cara, o dia que eu descobri essas coisas, eu tava com 93 quilos e eu tenho 1,72 m, cara. né? Então, pô, dava diferença, velho. Então, assim, só que eu já estava com a pressão alta, os exames de sangue alterados, né? Eu tinha barriga, né? Mas não era obeso, mas eu tinha barriga. E Sim. aí eu falei assim, meu, vou começar. Tomava medicação, Ricardo. Não, não, Tá. mas assim, eu estava em vias de tomar medicação para pressão. Eu fiz um mapa em mim mesmo, no consultório, deu alterado, eu falei, meu, eu vou ter que... Isso eu estou falando, mas fora é o desânimo, aquelas coisas que você sabe que vem junto. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a fazer low carb, né? Mudei minha alimentação. E aí, assim, de um ano, coisa de um ano, assim, eu perdi 12 quilos. Minha pressão foi para 11/7 e meus exames mudaram radicalmente, né? E aí, E aí eu quero saber o seguinte, velho. Eu quero saber o seguinte, assim, ó. Tá lá o Ricardo atendendo um paciente de 59 anos, hipertenso, dislipidêmico, diabético,
medicado, obeso, circunferência abdominal aumentada, tomando ali seu antihipertensivo, antiglicemia antioral, etc, etc. Tinha ali uma consulta de revisão cardiovascular. O que que mudou no consultório, cara? Então, e assim, o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você também. Por quê? Eu passei quase uma década orientando low fat para os pacientes. E o que acontecia? Então, esse mesmo paciente que você falou, chegou no meu consultório há 10 anos atrás. Aí, além das medicações, que obviamente, né, a gente vai prescrever tudo, aí eu falava para ele, olha, o senhor vai diminuir a gordura da alimentação, né? O senhor vai trocar a manteiga pela margarina. Hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas a gente fala. Cara, aqui, o meu sogro, o pai da Sabrina, ele é safenado, cara. Ele tem 3 pontos de safena, uma torácica interna. E um capricho da vida é que a equipe que operou ele, eu era estudante de medicina, e eu vim a ser cirurgião contratado da mesma equipe, uma década depois, da mesma equipe que operou meu sogro. E aí, na época, ele me perguntou assim, Marcelo, o que é melhor para o coração? É manteiga ou margarina? Eu disse, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que assim, ó, tu tem que parar de comer manteiga e acho que margarina é mais segura. Então, Que mais, velho? e assim, a gente falava comer no máximo 3 ovos por semana. Você lembra Ah, disso aí? Então, cara, que louco, assim, velho. bom, aí vem aquele pacote todo, né? Comer mais cereais integrais e tal. O que aconteceu? Esse mesmo paciente que você falou aí, então há 10 anos atrás eu atendi ele e dei essas orientações. Aí ele volta, um ano depois no consultório, o que aconteceu com ele? Ele engordou mais, né? Ah, E sim, cara. a glicada dele aumentou, daí eu vou ter que associar um outro antidiabético oral, e a pressão dele não está bem controlada, vou associar mais um antihipertensivo. E aí o que a gente pensava nessa época? A gente falava, olha, o paciente falava, puxa, doutor, né, não melhorou, né? Aí a gente pensava 2 coisas. A gente tinha a ideia, não, essa doença é progressiva. O Isso. diabetes é progressivo, a doença coronariana... Esse é o curso natural da doença. Isso é Exato, assim, é porque agora exato. passou o tempo. Eu falava, olha, infelizmente a doença é progressiva, a gente tem que ir ajustando as medicações, é assim mesmo, tal. E a própria doença coronariana também. Às vezes o paciente tinha uma artéria entupida, voltava dali 5 anos, tinha 3. Né? E aí, outra coisa que você pensava era assim, esse paciente não fez nada que eu orientei para ele, porque Sim, ele não sim, melhorou. sim. Hoje a gente sabe que ele piorou porque ele fez o que eu falei para ele. Porque fez. Que loucura. Né? Então, assim, porque o paciente fala, doutor, eu estou comendo de 3 em 3 horas, né? Troquei para o pão integral, eu tirei a gordura, né? Eu estou fazendo. Aí ele fala, mas senhor, né, não é possível, o senhor engordou. Né? E, na verdade, ele está fazendo. Né? É isso que é mais triste. Né? Então, a Isso é que é gente mais viu isso triste. acontecer. Quantas vezes isso ia se repetindo, né, no consultório? Depois que que eu mudei a E tu tem estratégia, o caso dos pacientes que tu. E esse paciente aí tu chegou e chamou ele e chegou a dizer assim: olha, o entendimento estava errado, na verdade a gente precisa mexer nisso tudo. Teve casos assim? sim, sim, já aconteceu. Né? E assim, hoje, é o que você falou, se eu atendo esse mesmo paciente hoje, a primeira coisa é que, assim, hoje a abordagem é diferente, né? Porque depois que você descobre estratégias de mudança de hábitos que funcionam, né, que realmente funcionam, você descobre junto que elas são muito melhores que os remédios. Né? E aí, você foca o seu atendimento na mudança de hábitos e não mais nos remédios. Né? Então, chega esse paciente, né? Chega o Marcelo de 2009 lá para mim, Isso. no meu consultório, aí eu ia falar, Marcelo, você está com a pressão alta, eu vou te dar a losartana, né, que você tomava, eu vou te dar Foi do aqui vou Losartano. te dar a metformina, vou te dar o atenolol para arritmia, daqui a alguns meses você volta e a gente repete seus exames. Então, assim, isso é uma abordagem, você está voltado para o medicamento, né? E não vai melhorar, quer dizer, pode até melhorar, mas a doença vai continuar progredindo, porque você está tratando só as consequências e não a causa. Hoje, o que eu faço? Eu ia falar, Marcelo, vamos tentar entender juntos aqui por que sua pressão subiu.
por que que sua glicemia alterou? A gente pode até medicar, mas vamos tentar entender o porquê isso aconteceu, para a gente tentar mudar o que causou isso. E aí a gente vai chegar, quando a gente começa a se perguntar os porquês, a gente vai chegar, fatalmente vai chegar nos hábitos, né, que é a alimentação. E Então, aí, cara, aí muda completamente o sistema, né? Cara, eu me lembro assim, ó, eu tive que mudar o sistema de marcação de paciente no consultório, porque a consulta fica muito mais demorada. A questão, assim, ó, tem coisas que tu quer ver o que aconteceu. Vamos lá, tu ia dar uma medicação, agora tu volta daqui a 6 meses, volta no fim do ano, e agora tu faz uma intervenção, por exemplo, comportamental, alimentar, até mesmo medicamentosa, mas agora tu deve ver isso. A gente vê um hipertenso que tem síndrome metabólica, tá? Tem hiperinsulinemia crônica, síndrome metabólica clássica. Pô, tu sabe que se aquele cara implementar uma dieta low carb, eventualmente, casando com o que eu falei com a Maíra ontem, uma frequência alimentar mais baixa, o cara fique mais nutrido, com menos refeições, esse cara vai baixar, vai despencar a insulina, vai ter um efeito diurético monstro, e esse cara pode precisar de ajuste medicamentoso semana que vem já. é, Então, a gente antes mexia numa dose de losartan de 50 para 100 e ia ver o resultado disso no fim do ano. E agora a gente diz para esse cara parar de consumir farinha e açúcar, diminuir os processados, diminuir o total de carboidratos e tem que ajustar a dose da medicação daqui a 10 dias. Então, muda toda a sistemática, muda o tempo de consulta, a abordagem e a sistemática do consultório, porque esse paciente ele vai ter muito mais mudança metabólica do que o medicamento faz. Aquilo que tu disseste, exato, a mudança de estilo de vida é muito mais potente em mexer no muito, metabolismo do que o medicamento. exatamente. E assim, é o que você falou, né? Você tem que mudar o seu tipo de atendimento mesmo, né? Porque muita gente, hoje muitas pacientes às vezes vai no médico, ele passa os remédios e aí a abordagem de mudança de hábitos fica para o finzinho da consulta, ele fala assim, ó, e o senhor tem que melhorar a alimentação e fazer mais exercício. Ponto. Essa é a frase. O Mas, senhor tem que cara, aqui, ó, melhorar a eu fiz, alimentação e fazer claro, mais eu fiz exercício. o. Qual que é a eficácia dessa frase? É algo em torno de zero. Né? O senhor tem que Alguma coisa muito melhorar a próximo de alimentação e zero ou fazer mais negativa. exercício. Né? Isso é totalmente vago. Né? O senhor tem que Mas, melhorar a cara, eu fiz uma alimentação. revisão nas semanas que eu fiz 2 semanas de desafio meu, porque eu sempre fui muito bagunçado com os horários. Aí esse ano eu decidi entrar nos eixos. E aí eu fiz 2 semanas de desafio que eu fiquei fazendo live todos os dias com horário marcado assim certo. E aí uma das lives eu fiz sobre diabetes, eu fiz uma revisão sobre o tratamento de diabetes. E aí eu tirei foto assim. Ó. Tem um parágrafo que fala sobre a mudança de estilo de vida, um parágrafo, e a mudança que fala ali é a restrição calórica e o aumento da atividade física de exercícios aeróbicos. Quando a gente sabe que a abordagem principal comportamental seria da qualidade da dieta, o viés low carb, etc., e o exercício principal seria os exercícios resistidos ou funcionais, não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é que é um parágrafo sobre mudança comportamental e folhas, páginas sobre medidas medicamentosas, o manejo com insulina, os antidiabéticos orais. A gente foi treinado a fazer uma consulta grande para medicação e pequena para estilo de vida. Sim. Não, e assim, aí você fala, não, alguém pode perguntar, tudo bem, Ricardo, mas por que estratégia low carb? Né? O paciente pode perder peso, porque assim, veja, o cardiologista ele atende muitos pacientes obesos, né? Não tem como você fugir disso. Sim, Né? Então, sim. os principais fatores de risco para a doença cardiovascular hoje são o diabetes, a síndrome metabólica e a obesidade. Então, assim, veja, são três situações, patologias que são relacionadas à resistência à insulina. Então, então, você tem que fazer uma abordagem onde você vai melhorar a resistência à insulina. Né? E aí o paciente, então, como eu disse, você atende muito pacientes obesos. Aí você fala assim, não, mas existem outras estratégias para melhorar a obesidade. Até existem. Mas, se a gente for comparar, por exemplo, a questão da gordura visceral, né? Então, assim, tem estudos, né, já mostrando, né, que você pega um paciente com síndrome metabólica, dois pacientes com síndrome metabólica, e você coloca um estudo clínico randomizado. Você coloca os dois em uma dieta low fat e uma low carb. Isocalórica, as duas dietas com a mesma quantidade de calorias.
Depois de um tempo, aquele paciente que fez a dieta com restrição de carboidrato, ele perdeu mais gordura visceral do que com a outra estratégia. Mesmo que, às vezes, a perda de peso tenha sido semelhante, mas ele perdeu mais gordura visceral. Né? Então, por quê? Porque a estratégia de restrição de carboidrato reduz a insulina muito. Né? Então, aí você fala, mas tudo bem, a gordura visceral, tá, reduziu a gordura visceral. Para o cardiologista, qual a importância disso? Então, a gordura visceral, a gente tem que enxergar ela. Hoje, a gente sabe que a gordura visceral é uma glândula endócrina, né? É como se fosse uma grande glândula. Então, ela produz uma série de substâncias, né? Peptídeos, né? Adipocinas, e essas substâncias vão ter efeito sistêmico. Então, eu vou falar algumas aqui só para o pessoal entender aonde eu quero chegar. Sim. Então, por exemplo, adiponectina. Os nomes são estranhos, mas adiponectina, produzida na gordura visceral. O que faz a adiponectina? Uma das coisas que ela faz é reduzir a síntese de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é um vasodilatador. Quando você reduz a síntese de óxido nítrico, você faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Então, o que mais? Angiotensinogênio. Angiotensinogênio é produzido na gordura visceral. Angiotensinogênio também, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acho que até quem é leigo já ouviu falar disso aí. E aí, vasoconstrição, aumenta a pós-carga, força o coração. Então, assim, são efeitos sistêmicos, né? Tem fatores de coagulação, né? Inibidor do ativador do plasminogênio, por aí vai. Então, assim, Fora a grande série... questão do próprio status inflamatório Exatamente. do anabolismo, da proliferação da gordura visceral, o perfil inflamatório da manutenção daquele tecido ali, né? Então, a gordura visceral, ela produz um monte de substâncias que vão aumentar o risco cardiovascular. Então, aumenta a aterosclerose, né? Predispõe a aterosclerose. Então, para o cardiologista, é importante reduzir a gordura visceral. Eu tenho que buscar uma estratégia que diminua a gordura visceral. Então, se eu sei que tem uma estratégia aí alimentar, né, que é mais eficaz do que outras, mesmo às vezes com a mesma perda de peso, em reduzir a gordura visceral, por que não usar essa estratégia? Né? Então, a partir do momento que eu comecei a usar essa estratégia, é como você fala, comida de verdade com viés low carb. Né? Essa é a estratégia. É isso aí. Então, quando eu comecei a praticar isso para os pacientes, a melhora assim, é brutal. É o que você falou. Quando ele vem daqui um ano, igual, atendi essa semana uma paciente de 67 anos. Quando ela me procurou, estava com a glicada de 7,1, hipertensa, já paciente já coronariana, triglicérides lá em cima. E aí a estratégia alimentar. Né? Mantive as medicações que ela já usava. Ela voltou, ela pesava 90. Ela voltou agora, um ano depois, pesando 78. Nossa, mãe. E o remédio da pressão? Eu tive que tirar porque minha pressão abaixou muito. Né? Claro. E aí a glicada, que era 7,1, caiu para 5,6. Aí o que acontece? Aí eu vou ter que diminuir remédio. Então, assim, olha como é bem diferente do que acontecia antes. O paciente volta para você tirar remédio. Né? E sabe não é que, você claro, isso, acrescentar, cara, isso. E principalmente no que diz respeito ao diabetes, a meta é baixar 10% do peso. Eu chego com o paciente com sobrepeso, primeira consulta, para diminuir o teu risco cardiovascular, diminuir a tua chance de maus desfechos, tu precisa fazer, daí no caso está escrito ali, precisa fazer déficit calórico e exercício aeróbico. E qual é a meta? A meta é perder 10% do peso. Vê que a gente consegue uma perda muito maior num tempo muito menor com uma estratégia que tem predileção por reduzir a gordura visceral. Cara, é impossível não falar sobre isso no consultório. Sim. Não, é exatamente isso. E é engraçado, o engraçado, né, Marcelo, é que quando o paciente volta, ele entrou no consultório, você já sabe que ele está performando, como você diz, né? Fala aí. Essa paciente entrou no consultório sorrindo, né? E ela estava feliz, né? Ela volta querendo mostrar para você, olha só, doutor, como eu emagreci. Tipo, a pessoa está feliz, né, cara? É diferente, né? E aí, depois que a pessoa começou isso daí,
ela não vai voltar atrás mais. Aí quando ela chegou nesse nível, você já sabe que você não precisa mais ficar insistindo, né, para ela mudar. Porque Cara, ela já percebeu o que aconteceu, né? sim, assim, ó, Então, quando ela vai embora, daí ela vai embora. o parâmetro de motivação do paciente é um número no exame, é difícil tu manter ele motivado no longo prazo. Não, mas o teu colesterol era 264, agora é 202. Então, ó, pô, tu melhorou bem. Aí perguntava, como é que a pessoa está se sentindo? Ah, está se sentindo até mais fraca ainda. Vamos dizer que ela teve um parefeito da estatina, está tendo fraqueza proximal, etc. Tá se sentindo mal. Ah, mas o exame melhorou. Isso não motiva, né? Agora, quando a pessoa sente assim, porra, vai, eu dormia mal, vamos dizer, uma coisa que tu deve ver muito é o homem sobrepesado, obeso, que ronca, que dorme mal, levanta várias vezes na madrugada para urinar, etc, etc. Depois esse cara volta, pô, esse cara perdeu 20 quilos, mas ele não vem contando isso, ele vem contando que, pô, tá dormindo bem, não acorda mais na madrugada, acorda uma vez só, além de se sentir com mais energia, etc. Isso motiva muito mais do que um número, né? Eu te contei isso porque eu tinha um amigo, tem um amigo, mas agora não tenho mais falado com ele faz tempo, que ele é representante da indústria farmacêutica. É assim, é o típico representante da indústria farmacêutica. E daí uma vez ele me perguntou assim, tá, Marcelo, mas essas coisas que tu faz aí, como é que tu trata o LDL? Aí eu disse assim, cara, eu não trato o LDL. Eu disse, "Tá, mas como assim? Mas o que tu faz com o LDL? Cara, eu cuido do paciente na volta dele. Eu deixo o LDL ali, eu cuido do paciente na volta dele. Eu não trato o LDL. Ele me perguntou que estatina eu usava, quanto de estatina eu usava. Eu disse, olha, cara, eu reservo o uso das estatinas especificamente para prevenir a progressão de uma doença instalada ou para um paciente de risco com um histórico familiar que reforce. Mas eu não uso a estatina para tratar o LDL. Então, o que tu trata o LDL? Cara, eu não trato, eu trato a pessoa na volta do LDL. Então, muda total o entendimento da doença, né, cara? Exatamente. E aí, você tocou no ponto aí da motivação, né? Eu acho que assim, você é expert nesse aspecto aí, né? Eu acho que o trabalho que você faz de motivação pô, isso aí é imbatível, né? Então, Show. na verdade, às vezes esse aí é um ponto, né, de limitante, né? Porque às vezes o paciente, Sim, você explica para ele na consulta os porquês, tal, por que que o exame dele piorou, por que que ele está com diabetes. Ele até entendeu, né? Ele entendeu os mecanismos, tudo, mas aí ele volta depois e você viu que ele não melhorou, ele engordou, porque, né, faltou motivação. Quer dizer, às vezes a pessoa até sim, entendeu, mas ela faz por um tempo, depois acontece um problema, um estresse na vida, ele já abandona e volta aos mesmos erros. Então, assim, falta motivação. E aí eu ia até falar para o que você acha disso, né? Porque eu achei que a rede social, cara, mudou muito mudou, cara. isso daí. Porque imagina 10 anos atrás, que não tinha Instagram, não tinha nada disso. E eu, assim, vamos imaginar aqui no SUS, né? Eu trabalho no SUS, então, assim, Sim, que é pior ainda, né? Então, se você atende um paciente diabético lá, obeso lá no SUS, e você, vamos supor que você oriente ele certinho, né? Fez as orientações corretas para ele, mudança de hábitos e tal, mas ele vai voltar dali um ano, né? Porque no SUS a consulta é demorada. sim, sim, Ele vai sim. voltar dali um ano. Qual a chance desse cara, durante esse período de um ano, sem ver o médico, sem conversar mais sobre esse assunto? Cara, Porque não tem internet para ele ver vídeo, nada. Ele vai ficar sim. um ano sem conversar com ninguém sobre isso. Qual a chance dele perder a motivação nesse período? É Ah, enorme. na semana que vem já está desmotivado. Então, assim, aí ele volta no outro ano e fala assim, ó, doutor, até no começo eu perdi um pouco de peso, depois engordei tudo de novo. Então, assim, a rede social acho que mudou isso daí, né, cara? Então, hoje uma pessoa que te acompanha com você, todo dia ela tá vendo aí seus vídeos, pô, é uma pílula de motivação, né, diária. Cara, sabe que isso é lógico, eu não tinha me dado tanto conta disso, cara. Mas hoje em dia, assim, ó, isso deve acontecer contigo também. Em geral, o paciente que me procura, ele já viu algum vídeo nosso, ele já sabe que existe esse mundo, ou depois ele passa a ver. Mas, cara, eu sou tão velho nesse meio, Ricardo, eu sou tão velho, eu digo, eu acho que eu tenho 200 anos, que quando eu comecei lá isso, cara, eu me dei conta dessa questão motivacional e não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha. Cara, eu não me lembro de escutar falar em YouTube, nada, assim, não tinha nada disso.
E aí eu comecei a fazer, olha como eu sou velho, cara. Eu comecei a fazer grupos de e-mail, de Gmail, cara. Fiz um grupo do Gmail. Nem sei mais como é que se faz isso. Mas na época lá, para motivar o pessoal, eu atendia o paciente e daí fazia grupos de e-mail e mandava e-mail, assim, a gente discutia coisa no Gmail, no Gmail. Aí depois, quando veio o WhatsApp, eu comecei a fazer grupos no WhatsApp, cara, potencializou muitos resultados, demais, assim. O É, pessoal, assim, discutindo, trocando receita de comida, falando sobre seus problemas de saúde ali, vendo que tem gente parecida, vendo que tem gente que está começando, gente que está igual a ela, e gente que já está tratada, que está bem, está no grupo motivando. Cara, potencializou demais. E agora, com essa ferramenta do Instagram, cara, realmente, assim, ó, quebrou tudo, assim. Porque a gente consegue entregar muito conteúdo para o paciente. Hoje eu consigo, tu também consegue. Eu consigo atender um paciente assim, ó, sobre esse teu LDL, eu vou te mandar para o teu WhatsApp esse link aqui, que é do Dr. Ricardo, tu vai lá e lê o que o meu colega falou. E aí e lê o vídeo que eu gravei sobre aquilo que ele falou. Vai, esse cara começa a entrar num clima completamente diferente. Então potencializou demais, com certeza, cara. ajudou muito, né, cara? Então, assim, isso aí faz diferença. E assim, como sou cardiologista, eu atendo muito paciente idoso, né? E aí, né, tem muitos que não têm, não usam essa ferramenta mesmo. Sim, E aí é mais difícil mesmo. Primeiro que o paciente que tem mais idade, ele já tem o hábito ainda mais difícil de sim, mudar, né? Tem aquela coisa sim, enraizada, né? Então, aí assim, não pensa que em uma consulta eu vou conversar com ele e ele já vai vir na outra uma maravilha. Não. sim, Isso aí, sim. cara, é um trabalho de persistência. Ele vai vir na próxima, eu vou ter que falar tudo de novo. Aí ele vem na outra, eu mostro, o seu exame não melhorou, eu mostro, explico tudo de novo. Então, quer dizer, aquele trabalho, por quê? Porque você não tem essa ferramenta da rede social, que a pessoa fica, né, se Mas eu motivando. tenho me surpreendido, claro que os meus pacientes provavelmente têm uma idade máxima menor do que os teus. Provavelmente tu atende gente com mais idade do que eu. Mas eu tenho me surpreendido com o pessoal dos 60, 70 anos, porque Sim, esses caras estão na internet, cara, por incrível que pareça. Esses caras, eles estão no YouTube. Ontem eu atendi um paciente, não uso WhatsApp, não uso nada. Aí eu disse, pá, eu ia te mandar uma live que eu fiz sobre a qualidade do sono e tudo. Então, essa live onde é que tá? Tá no YouTube. Não, YouTube eu manjo. Não, YouTube eu assisto um monte de coisa. Cara, quase 70 anos, maravilha. Assim. Então, isso está chegando. Provavelmente tu vai ver essa mudança agora. Provavelmente nos próximos anos já vai ter isso aí no teu público também. sim. E ainda dentro dessa questão da motivação, né, que você tem que trabalhar com o paciente, que não sei como é com você aí, mas com certeza é a mesma coisa, né? Às vezes você fala para o paciente, você vai restringir açúcar, você vai restringir farináceos, essas coisas, aí o paciente tem algumas frases que são clássicas, né? Mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Ou assim, mas eu não consigo ficar sem o pãozinho de manhã. Então, assim, então, assim, ó, o paciente já começa com eu não consigo a frase, né? Então, aí você já vê que nós não está preparado ainda, né, para a mudança, né? Então, aí você tem que trabalhar isso daí, é uma coisa, e você faz muito bem isso daí, né? Quer dizer, eu acho que Tem várias coisas assim que a gente consegue ajudar eles. Uma das coisas é sempre falando sobre as pessoas que já fizeram o que a gente está pedindo para você. Olha, eu tenho os pacientes fulano, assim, assim, e ele também achou que não conseguiria, mas ele conseguiu. E olha só como é que ficou. Eu sempre peço permissão para os pacientes. Eu tenho um grupo de pacientes assim que eu mostro as fotos para eles, mostro os exames, eu tiro foto dos exames e aí eu mostro, olha, esse paciente aqui era muito parecido contigo. E ele também achou que não conseguiria. E hoje ele performa e consegue grandes resultados. Mas tem uma coisa que eu faço, que tu faz, e que esse outro cardiologista, meu amigo aqui de Pelotas, o Ismael Bassani, faz, e é uma das coisas que torna a nossa consulta diferente. A gente faz as coisas que a gente fala. E isso sim, é uma das coisas que pega a admiração do paciente, porque quando a gente diz assim, olha, eu preciso que tu pare de consumir açúcar, que tu pare de consumir farináceos. Ah, mas por quê? Mas eu fiz isso a minha vida toda. Eu também fiz isso. Eu também fiz isso. E eu sei que pode ser difícil no começo, mas precisa entender que isso é só uma fase, porque eu vivo assim hoje. Eu faço isso, meu colega faz isso, a gente também achou que era difícil. Quando o paciente vê assim, ó, o paciente se desarma
quando tu diz sim. assim, ó, não, eu estou te entendendo, porque eu também passei por isso, eu sei o que tu está sentindo, e eu já estou mais na frente de um processo que tu também vai passar, tu também vai conseguir. Eu estou aqui, eu vou te ajudar, não é só uma coisa teórica. A gente passou e a gente vive, a gente faz, então a gente é o primeiro exemplo do paciente. Aquela medicina, Ricardo, eu não sei se tu concorda comigo, e tu pode discordar e está certo, está tudo bem. Aquela medicina de que o profissional faz diferente da conduta que prega, ela cada vez vai ter menos espaço. Assim. Cada vez ela vai ter menos espaço. Eu tive aula na faculdade com um professor fumando na sala de aula. Eu tive aula, assim, era outra época, né? Era outro tempo. Também. Hoje em dia, cara, hoje em dia não tem mais como médico te pedir. Isso é uma opinião, isso não, isso e ela está errada no contexto científico, ela está errada porque o médico padrão, ele é um técnico, ele vai dar o norte de acordo com a problemática de cada paciente. Mas isso na vida real vai ter um espaço cada vez menor. Enquanto o paciente não conseguir ver no profissional que está ensinando que aquilo ali é possível e se basear, não tem como ser. Pode ser, Marcelo, eu posso trabalhar com emagrecimento e com um estilo de vida, posso, sendo obeso e tendo uma vida ruim. Posso. Mas o meu poder de conseguir motivar a pessoa vai ser muito pequeno, frente ao que eu consigo fazer hoje, mostrando a minha história, assim, como eu era, como eu fiquei, o que eu fiz. Então, isso que nós fazemos, e não é só eu, tu e o Ismael, não. O pessoal, esse novo, essa nova geração que está fazendo isso, a gente, em geral, tem uma história para contar. Não sei se tu tem aí contigo colegas que já descobriram isso. Como é que é o teu convívio com os colegas aí? Não, isso aí é até curioso, viu? Porque, assim, no começo, alguns anos atrás, hoje tá bem mais fácil, né? Eu acho que a informação se disseminou bem, né? As próprias diretrizes de diabetes já mencionam o low carb como opção terapêutica, nível de evidência 1. Então, assim, hoje está bem mais fácil. Mas alguns anos atrás, quando você mencionava low carb há uns anos atrás, isso aí é dieta da moda, né? Você lembra disso? Então, Picaretagem, charlatanismo e coisinha da moda para querer aparecer. exato. E assim, você está mandando os pacientes comer gordura. Esse cardiologista é maluco, né? Então, assim, ainda hoje tem muita gente que não aceita, né? Essa estratégia tô falando especificamente da cardiologia, né? Que Sim, ainda sim. torce o nariz para a estratégia de baixo carboidrato, porque o paciente come mesmo mais gordura, inclusive gordura saturada. Né? E a Sim. gordura saturada na cardiologia é uma eterna briga, né? Então, assim, por Acho mais que, que acho que, saia... acho que a palavra é essa, acho que é eterna, cara. Eu acho que nós nunca vamos ver mudar isso. A questão da low fat versus low carb e a questão da presença na gordura da dieta. Eu acho que eu e tu, a gente vai se aposentar e a gente vai estar vendo assim o status quo demonizando a gordura. Por que eu te digo isso? Porque eu estou cercado de profissionais que ainda novos, assim, eu digo novos, recém-formados, assim, novos, atuando no mercado e com o mesmo discurso de que a gente tinha há 15 anos atrás. Então, Sim, eu acho que isso aí é infinito mesmo. Cara. não, eu vou aos congressos de cardio, o slide lá que o cara põe, é isso aí, restrição de gordura saturada, ainda é isso, né? Então é complicado mesmo, assim, por mais que a gente tenha vários estudos apontando para o outro lado, enquanto você tiver uma diretriz que fala isso, né, porque quando você sai da residência, você sai muito assim, né? É diretriz, né? Porque não que diretriz não sirva para nada, diretrizes são boas, elas ajudam, né? Principalmente quando o profissional não tem experiência, ele precisa ter um guia e tal. Sim. Mas nessa parte de ciência nutricional, pô, um Deus nos acuda, né, cara? Porque estudos de epidemiologia nutricional, o ovo é o exemplo máximo, né? Se você pegar 10 estudos de ovo, Agora, numa 5 das falam últimas mal, 5 caixinhas de falam bem. pergunta que eu. Sim, sim. Não, claro, mas a gente foi aprender, eu não sei tu, Ricardo, mas eu fui aprender a destrinchar um estudo científico
bem depois de ter trabalhado, já estar no mercado trabalhando, bem depois, a gente realmente, isso que a minha faculdade, ela é muito boa na epidemiologia, ela é muito boa. Só que a questão é que ela é muito boa na epidemiologia, mas assim, no levantamento no trabalho com os dados adquiridos, a questão epidemiológica, mas sem aquela questão assim prática na epidemiologia nutricional. Então, a minha faculdade ela é muito forte na epidemiologia, mas não se deu conta que a epidemiologia nutricional erra de longe por conta dos fatores de confusão. A gente ainda toma muitas decisões baseadas em estudos observacionais por conta das limitações de fazer estudos clínicos randomizados relacionados a comportamento, é difícil fazer isso, e por conta dessa dificuldade, a maioria das diretrizes nutricionais são baseadas em estudos observacionais. A grande coisa é que a gente tem cada vez mais estudos clínicos randomizados específicos lidando com desfechos duros, como, por exemplo, morte, como, por exemplo, internações. E, a despeito disso, a epidemiologia nutricional ainda segue com os estudos observacionais. Isso gera uma briga, um desconforto muito grande, que eu desisti disso há muito tempo já. Eu já não me incomodo mais com isso. Não, E uma coisa que eu não sei se tu já começou a fazer isso, mas eu tenho feito isso e mudou a minha vida. Assim, que é a questão do teu posicionamento. Eu trabalho assim. Ética, eu não minto, eu falo o que eu faço e usando posicionamento assim, ó, eu falo isso e eu trabalho para esse público. Tu te identifica? Seja bem-vindo. Tu não te identifica? Então, eu como médico não trabalho para ti e eu como profissional da ciência não me interesso pelo que tu está me dizendo do outro lado, assim, porque no começo no Instagram eu levei muita pedrada de profissionais, não, mas como é que tu pode estar falando isso? Eu me abalei demais, assim, eu me escondi. Então, hoje em dia, assim, eu trabalho com posicionamento e ética. Se eu acredito no que eu estou fazendo, eu vivo o que eu estou fazendo, e eu trabalho para pessoas que estão alinhadas comigo, eu tirei os ruídos da volta, assim, ó, não me interessa mais. Já não me interessa mais, eu já não me interessa. E o que aconteceu com isso? Acabou a incomodação. Ninguém mais me enche meu saco, ninguém mais me incomoda, porque já sabe que é gritar para uma sala vazia ficar falando comigo sobre a medicina antiga, a nutrição antiga. Não vale mais, porque não, nem ecoa mais, porque eu me posicionei, eu trabalho para quem está alinhado comigo e não escuto mais quem fala. Então ninguém mais me fala nada. Eu não sei se tu tem é, sofrido algum rechaço, alguma coisa. Tem uma travada no Ricardo aí. não, Eu acho que eu falo tanto é que. Ah, tá, exatamente agora isso veio. daí, né? Marcelo, porque, na verdade, por que que você não se importa mais? E provavelmente eu também não. Ricardão tá dando uma travada. Ricardão tá 10 mega. Não sei se ele viu a live dos 10 mega. Pô, deu uma travada legal. Para mim, pelo menos. Para vocês, travou o Deu uma Ricardo ou não? travada. Ah, tá. Travou, Pois travou, não, eu já estava achando que estava eu aqui. Tá. travou, travou. Voltou? Travou, tá travadão. Não, tá bem ruim. Tá ruim, tá ruim. Vixe, Travou mesmo. Travou mesmo. Eu vou te voltou aí? tirar aqui, ó. Não. Eu vou te tirar, te tirei agora, Ricardo. Te tirei para tu entrar de novo. Aí tu sai, tu entra aí de novo. Sai e entra aí de novo. Mas agora eu vou falar com o Ricardo isso aí, que foi importante. Não, o Ricardão, vamos ter que ver essa internet. A questão do posicionamento, pessoal, isso já serve até para vocês na vida de vocês, independente da questão profissional. Independente da questão profissional. A questão do posicionamento e da ética, assim, eu tenho certeza do que eu estou fazendo e eu faço isso honrando os meus princípios. E eu trabalho para quem se alinha com o que eu estou falando. Então, lembram da live sobre estoicismo? O resto é ruído. Ruído só nos incomoda. Mas eu acho que eu sei o que o Ricardo vai falar agora. Deixa eu botar ele aqui. Eu acho que eu sei o que ele vai falar agora. Se ele não falar, eu vou falar. Chamei ele de novo aqui, tá entrando. Aí, Ricardo, vamos ver se melhorou. Cara, meu celular tá esquentando, cara. Não sei o que tá acontecendo, cara. Aí ele começa.
Às vezes até vai cair aqui. Vamos Se ver. ele esquentar demais, ele desliga. Coisas da Tá louco, tecnologia. cara. Tu estava dizendo assim que tem um motivo, porque a gente que tu também já não te importa mais. E aí eu acho que eu sei o que vai falar, mas quero ver o que é que vai falar. Não, não. Na verdade, a gente parou de ligar para isso porque a gente está vendo Isso, resultado, né, na prática. Então, isso, era assim, isso aí, cara. você Era isso atende, aí. você atende todo dia vários pacientes melhorando, né? Você está vendo aquilo, é a realidade, né? Então, não tem como você falar. Alguém te manda um artigo, aí tem um colega que não gosta de low carb, te manda um artigo por direct. Ah, esse estudo experimental em ratos mostrou que low carb aumenta a demência. Tipo, Ah, amigo, não, que droga. Se for um rato, então não é legal, né? tipo, amigo, você pode me mandar um monte Cara, de mas artigo de isso rato, cara. O que eu estou vendo aqui é a é isso. realidade, Isso meus pacientes essa é uma melhorando. coisa que eu também já não estava me lembrando mais disso. Mas, cara, assim, ó, eu vou te dizer, e eu acho que tu está vendo isso no teu consultório também. A nossa taxa de sucesso, ela é muito maior do que a taxa de fracasso. Ela é muito maior. Aí, com relação a sobrepeso, com relação a sobrepeso, a última vez que eu fiz, assim, eu sempre dou uma meta preliminar para o paciente, uma meta inicial, assim, com relação a sobrepeso, e depois metas para até chegar na meta final. A taxa de sucesso em atingir a meta preliminar, por exemplo, o paciente tem 120 quilos e eu coloco como meta preliminar baixar de 100 quilos, porque eu brinco com eles assim, que para ter mais de 100 quilos, uma pessoa teria que ter mais de 2 metros, porque todo mundo que tem menos de 2 metros tem que ter menos de 100 quilos. Então, uma meta inicial sempre é se aproximar de, 100 quilos, de baixar de 100 quilos. A minha taxa de sucesso em meta preliminar, que é na primeira consulta, as coisas, cara, é superior a 90%. Então, assim, em 2011 eu comecei o consultório e a taxa de sucesso, ela era a mesma taxa de sucesso de qualquer consultório, que é 5% de sucesso e 95% de fracasso. Hoje, em meta final, assim, de paciente que conclui o tratamento, eu tenho 80% de sucesso, o paciente que eu dou alta. Assim. Em seguida, eu faço o ritual da alta, digo, agora nunca mais tu consulta aqui, nem comigo. Tu vai procurar médico agora se tu tiver algum sintoma, se tiver algum motivo, que não é para consultar mais. Não é para consultar. Vai fazer um exame eventual, assim, se for um exame de revisão por algum motivo. Nem comigo é para tu consultar mais. Cara, é 80% de alta do paciente que se propõe a participar do programa. Então, a gente começa a não depender muito mais da opinião dos outros e não depender mais. Exato. Ah, mas olha aqui. Cara, tu achou interessante esse estudo? Tu achou interessante? Tu vai levar ele em consideração na tua prática? Então, tu leva ele em consideração na tua prática médica e usa ele no teu público, porque eu já tenho uma metodologia que eu uso, eu tenho um público que é alinhado comigo e eu tenho uma taxa de sucesso superior a 80%. Então, tu pega o estudo e usa ele na tua vida. Não tenta me provar, porque se tu tentar me provar alguma coisa, vai ser para tentar melhorar os meus resultados. Então, eu só vou aceitar que tu faça isso quando tiver um resultado melhor do que o meu. Cara, isso termina a discussão. Sempre terminou. Exato. Não, e Que louco. uma coisa que não sei qual que é também a sua impressão, cara, mas a obesidade aumentou tanto que as pessoas pararam de correlacionar a obesidade com as doenças. Não sei se você já notou isso. Chega, por exemplo, Claro, só para as boa. pessoas terem uma ideia, né? Aqui no Brasil tem aquele levantamento que eles fazem do Vigitel, né? Que é Sim, sim, de tempo em fatídico. tempo eles fazem. O último Sim, levantamento acho que foi em 2019. Nesse levantamento, a obesidade na faixa etária de 25 a 45 anos aumentou mais de 80% em relação ao último levantamento. Mais de 80% de mais casos de obesidade entre 25 e 45 anos. E nesse último Vigitel, 55% da população brasileira está acima do peso. que Pô, isso, cara. ou seja, é todo mundo. O que aconteceu daí? A obesidade passou a ser normal. Essa variável passou a não ser mais a É, determinante de desfecho, né? Porque agora todo então, mundo. o que acontece? Eu atendo, por exemplo, hoje uma paciente de meia idade, lá dos seus 55, 60 anos. Ela tem 1,65 de altura e 90 quilos. Aí ela olha para a vizinha é igual a ela. E Sim. ela olha para a vizinha da casa do lado, ela é igual a ela também. Aí ela vai no mercado fazer compra, a senhora empurrando o carrinho do lado, é igualzinha a ela. Cara, Ela acha, perfeito, ela acha que. perfeito. Então, assim,
o que é comum é diferente de uma coisa ser comum e uma coisa ser normal. Então, a obesidade passou a ser tão comum que as pessoas interpretam que é normal. Ela fala assim, é normal eu envelhecer e ficar obeso. Então, isso aí aconteceu que o paciente não consegue mais associar a obesidade às doenças. Então, o paciente chega no consultório, está hipertenso. Aí ele não imagina que foi o ganho de peso que causou a hipertensão, porque ele não consegue associar uma coisa a outra. Porque para ele a Cara, obesidade é normal, entendeu? A gente chegou nessa situação. E aí cara, agora e eu acho a gente tem que trabalhar para o paciente entender que não é que normal você ter perfeito. 90 Só que quilos e aí, só 1,60. que aí, Ricardo, aí, cara, aí a gente cai num poço sem fundo, sabe o que que é? Porque quando tu propôs, cara, olha aqui, se eu tivesse na live sozinho, eu ia dizer assim, pause na live. Mas assim, cara, o problema todo é que quando isso aí se instala, tu começa a ter que assim, ó, ter que convencer o paciente a perder peso, porque ele já acha que é impossível perder peso, porque todo mundo é obeso. Então, quando tu tenta convencer uma pessoa assim, olha, tu pode emagrecer. Não, mas isso é uma coisa heróica se eu fizer, porque não tem como. Eu sempre fui gordinha, ou eu já tentei emagrecer, não consegui. Essa questão da normalidade, Ricardo, que tu levantou muito, muito bem, essa questão da normalidade diminui muito a chance de sucesso das pessoas, porque elas acham que elas não têm direito de emagrecer. As pessoas acham assim, ó, que o normal dela, cara, tu levantou uma questão muito, o normal dela é aquele. E que Isso. ficar magra vai ser uma coisa antinatural, ela vai ter que fazer um esforço sobre-humano. E ela não entende que o normal dela seria conquistar aquele corpo que deveria ser mais magro, e esse seria o normal. Então, na verdade, o emagrecimento não seria uma conquista, mas seria um retorno à normalidade. E o paciente não entende isso, ele entende como sendo uma missão a ser cumprida. Cara, muito bom. E isso é uma coisa que fecha muito bem. As pessoas olham na rua e se cria um contexto do novo normal. E isso Sim. realmente atrapalha muito a performance da pessoa, porque ela não entende tão verdadeiramente que o emagrecimento é o retorno ao normal. Ela entende como sendo uma missão inatingível. Muito bom, cara. E outra coisa que impregnou assim nas pessoas é a questão do coma menos e se exercite mais, né? Isso daí Sim, também nossa. é muito difícil, né? Porque, olha, não sei se, assim, eu já observei isso. No meu consultório, quando o paciente volta e eu falo assim, olha, o senhor Deve estar derretendo o celular do Ricardo. Deve estar queimando. Deve estar se desmanchando. O celular está se desmanchando. Ricardo. Ricardo, alô, Ricardo, retorna, Ricardo. Ricardo, retorna. Vai, eu vou tirar ele para ele voltar aqui de novo. Vou tirar para. Ricardo, eu te tirei da live para tu voltar, tá? Te tirei para tu voltar. Pessoal, olha aqui. Enquanto o Ricardo não volta, pause na live, pause na live. Olha aqui, ó, toda a síntese do meu trabalho, pelo amor de Deus, emagrecer é possível para todo mundo. Todo mundo pode ter sucesso na vida, tanto na questão de ter uma família legal, um relacionamento legal, de conseguir ganhar dinheiro, de ter um corpo legal que tem função, um corpo que tem função, funciona bem, tem mobilidade, tem função, quanto tem beleza estética. Não acreditem que isso não é para vocês. Sabe que hoje, assim, ó, hoje eu me olho, eu estou me olhando aqui, estou me olhando, eu, Marcelo, estou me olhando, pô, tô magro, ó, tô magro, pô, tô bem, tô feliz com a dona Sabrina. Fazer o que eu estou fazendo aqui é a coisa que eu mais amo. Pô, meus gurizinhos ficam me esperando para me dar abraço. Pessoal, essa vida, ela não era assim. Ela não era assim. A gente precisa fazer ela ficar assim. Vocês entendem? E a vida não vai ficar assim sem que tu faça alguma coisa. O que a gente está discutindo aqui, eu e o Ricardo, é que a gente vê no nosso consultório médico. Claro, vocês me vê falando aqui no Instagram, vocês me vê falando mais da questão cognitivo-comportamental e alguma coisa da bioquímica e da fisiologia de low carb, jejum, hormese, a questão das as adaptações metabólicas frente aos estímulos biológicos. Mas a gente tem, assim, eu trabalho no consultório médico, eu já atendi no consultório médico, o Ricardo trabalha com, a gente é médico, a gente atende doença no consultório, e a gente vê na nossa vida médica, a gente vê
que as pessoas estão presas numa vida e num desfecho de saúde, achando que isso é uma sentença. E não é. Pessoal, todos vocês podem se ver magros, magras, felizes e satisfeitos com o que estão fazendo, mas vocês precisam entender que precisa quebrar esses ovos para poder fazer o omelete, vocês precisam cair para dentro. Existe um mundo todo diferente que está disponível para vocês, pelo amor de Deus. Agora eu vou chamar o Ricardo de novo. Peraí. Cadê o Ricardão? Cadê o Ricardo? Vou tentar chamar o Ricardo aqui de novo. Tá aqui o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Será que não está derretendo o celular do Ricardo? Pessoal, todo mundo pode conquistar qualquer vida e qualquer corpo. Fala, Ricardão. Tô preocupado. Vai pegar fogo o teu celular aí, velho. Putz, cara, eu vou ter que trocar de celular, cara. Não vai ter jeito. Né? Eu estava enrolando para fazer isso, mas não vai dar. Eu estava contando aqui, cara. Eu estava contando aqui que o que nos angustia, cara, com isso que tu falou agora, o que nos angustia é que a gente tem a nossa vida médica, de consultório médico, a gente vê gente doente e a gente hoje consegue enxergar que existe uma luz no fim do túnel de ter um desfecho completamente diferente, baseado não em medicação só, pelo menos não só, mas que o estilo de vida, o modo como a gente vê a vida, o que a gente faz da vida, consegue mudar o jeito que a gente vive e mudar o nosso corpo, que é uma coisa, é uma frase que eu falo assim, que quando eu faço o curso, quando eu falo isso, as ferramentas que você precisa para construir um novo corpo e uma nova vida. Porque o que a gente vê no consultório, vai dizer que não é isso que tu vê no consultório hoje, cara. A gente consegue entregar para o paciente um novo jeito eu não consigo fazer tal coisa. Tá, mas como assim não consigo fazer? Vamos lá, tem gente que já fez o que estou te propondo fazer. Eu mesmo já fiz. É possível. Ah, mas eu não gosto. Não, a questão do gosto ou não gosto é uma questão de experimentar. Parará, parará, parará. Não, mas eu fico muito bem com o meu remédio. Não, mas o remédio pode alterar o exame, mas pode não alterar o desfecho. Se tu continuar com inflamação crônica, etc., tu pode estar tomando remédio e ter doença mesmo assim. Então, a gente consegue, mudando o entendimento da pessoa sobre a vida e sobre a doença, mudar o corpo e mudar a vida. É uma coisa que é real. E mesmo a gente falando aqui agora, Ricardo, eu tenho certeza, assim, ó, que eu e tu, a gente vive isso na pele, porque a gente passou por isso e o nosso trabalho no consultório é esse. Mas eu te garanto que o pessoal está nos assistindo e não consegue ter a visão que a gente tem, assim, de estar do outro lado da mesa e ver vidas se transformarem. Eu inclusive, desconfio, Ricardo, tem muita gente que diz, mas não pode ser isso tudo, não pode ser, não pode ser. Não pode. O Marcelo não pode. O Ricardo não estava hipertenso nada, ele estava... Pessoal, a mudança do estilo de vida, eu não vou dizer que é o melhor caminho para ter uma vida melhor. Eu vou dizer que é o único caminho que tem, porque nenhuma medicação é capaz de sozinha mudar os desfechos de saúde. A medicação, exato, o que mudou na medicina, que eu e o Ricardo a gente está conversando aqui hoje, é que o que mudou na medicina é que o pilar do tratamento era o medicamentoso e o auxílio, a escorva, o auxílio era a mudança comportamental. E que precisa ficar claro que para todas as especialidades, para cardiologia, para cirurgia, para endocrinologia, o pilar do tratamento é a mudança comportamental. E a escorva, a ajuda, é o tratamento medicamentoso. É assim. E quando tu veio para o lado de cá do muro, Ricardo, eu aposto que mudou o pensamento da farmacologia com relação à aplicação do paciente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tu me corrige, eu quero aprender contigo, porque tu tem uma... a minha experiência com cardiologia foi ser cirurgião contratado de uma equipe de cirurgia cardiovascular por 5 anos. Então, eu tive uma boa visão assim do desfecho duro lá do paciente na mesa com o externo aberto e olhar os exames e ver a anamnese e ver que o colesterol, o cara estava infartado com 140 de colesterol e infartado com 240 e na hora da mesa tanto faz o colesterol. Mas o que eu quero te dizer é assim, ó, o paciente chega à primeira consulta, para mim e para ti, uma pessoa que está aqui nos assistindo agora, tá? Chega para nós. Vou pegar aquela mesma mulher que tu falou ali, 1,60 m com 90 quilos. E ela não toma medicação nenhuma, mas ela está diabética, tem glicemia de 200. Tem glicemia assim, vou fazer um caso bem real. Assim. Tem glicemia de 145 de manhã e de 240 depois do almoço. Tá? Ela tem uma hemoglobina glicada na primeira consulta de 8,5 já. E está hipertensa, assim. Exame, ela já trouxe umas medidas do posto de saúde e estava alterada e no consultório deu 150%. Pô, essa pessoa
precisa de intervenção médica, intervenção divina, intervenção médica urgente. Aí a gente vai começar a pensar assim, pô, eu vou medicar esse diabetes. Cara, tu já não vai pensar em insulina Não. sem olhar como é que está a insulina dela, como é que ela vai responder uma dieta de baixo carboidrato. Como ela está com uma hemoglobina glicada muito alta, uma glicemia, tu vai pensar, pô, de repente eu posso iniciar metformina ou não, mas tu não vai iniciar um hipoglicemiante oral, como por exemplo uma sulfonilureia, que pode aumentar ainda mais a insulina, porque tu vai pensar, pô, se eu vou Não, fazer low carb com essa mulher, vou fazer low carb, pô, não vou usar nenhum secretagogo de insulina, nem insulina, eu vou usar, então, se for o caso, uma metformina para diminuir a resistência à insulina. Beleza, então já muda o tratamento aqui. E aí tu vai pensar na pressão dela, aí tu vai pensar assim, pô, eu vou medicar essa mulher, porque ela está super hipertensa. Mas eu vou pegar leve, eu penso assim e tu me corrige, assim, ó. Eu vou pegar leve com a questão do diurético, eu não vou dar um diurético em dose alta, eu não vou dar um diurético potente, porque se eu vou fazer low carb com essa mulher, ela vai ter um efeito diurético muito potente, inclusive ela pode ter gripe low carb, ela pode ter sintomas sim. de uma desidratação relativa. Então, pô, eu vou usar o quê? Bom, vou usar um vasodilatador, vou usar um lodipina, vou usar o que eu vou usar? Vou usar uma outra coisa, mas não vou pegar pesado com diurético. Então, por isso que eu falei numa live, e tu me corrige se eu estiver errado, o Não, é isso. tratamento do paciente do lado de lá é diferente do tratamento do paciente do lado de cá. Porque se essa mulher diz assim, não, eu não quero mudar nada na minha vida, eu quero seguir vivendo a mesma vida, aí eu vou te dizer a minha conduta. A minha conduta eu digo assim, então eu não sou médico para ti. Eu prefiro não te atender e eu prefiro que tu procure um colega. Mas digamos que eu fosse atender, eu não atendo mesmo. Eu digo com muita educação e carinho, eu digo assim, eu não sei te tratar porque eu não sei te medicar adequadamente, eu prefiro que tu procure um colega. Mas seria diferente, assim, seria, tu pesaria mais a mão na medicação, pesaria mais a mão nos diuréticos. Do lado de cá, eu disse, não, tu vai, vamos encarar isso aí juntos, vamos encarar, vamos. Então tá, então eu vou te medicar, mas vou te medicar com uma dose baixa, e tu me avisa qualquer coisa, me liga. Eu vou te medicar, mas vamos ver, tu mede a glicose porque tende a despencar. É diferente o tratamento, tu consegue perceber isso também? Sim, não, é. Exatamente. É bom, você falou tudo aí. Na verdade, como a gente sabe, a questão que muita gente confunde do diabetes é que a hiperglicemia é como se fosse um sintoma do diabetes, né? Mas o problema do diabetes, tipo 2, né? Estamos falando tipo 2, é a Isso, tipo 2. hiperinsulinemia, né? É a hiperinsulinemia, principalmente nessa situação, nessa paciente é obesa e tal. Então, se você der uma sulfonilureia para aumentar ainda mais a insulina, alguém que já está com insulina alta, quer dizer, ainda mais sabendo todos os problemas que a insulina alta causa, no ponto de vista cardiovascular, estou falando. Então, ativação do sistema nervoso simpático, ativação do sistema renina-angiotensina, reduz natriurese. Então, Chegasse se a ver a minha eu vou sequência aumentar de ainda mais a histórias. insulina, né? Pior. Chegasse a ver a minha sequência de histórias que eu falei das minhas taquiarritmias, Tava, disparando o sistema nervoso simpático. Eu não quis falar tanto assim para não pegar tão pesado. Mas a é, hiperinsulinemia mantém o tônus simpático aumentado. E, cara, eu borbulhava, meu coração ia a 220 por hora, era um horror. Então, não tinha. Quanto mais atenolol eu tomava, mais eu fazia down regulation de receptores. Eu ia precisando de uma dose cada vez maior de atenolol, porque era adrenalina bombando, né? Era adrenalina o sim, tempo inteiro. Cara, eu já estava lá tomando. Guri novo, tomando 100 miligramas de atenolol e qualquer coisa me fazia. Então, por isso a importância da gente dizer assim, ó, a mudança do estilo de vida ela é infinitamente mais potente do que a medicação. E a medicina do lado de cá, ela consegue entregar muito mais resultado do que aquela outra medicina que não leva em consideração o estilo de vida. Isso tem que ficar claro. Eu espero que tenha sim. servido para todo mundo. E tem uma frase eu sei que você também é adepto do estoicismo, então tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né, de você abordar o paciente com remédio ou abordar com mudança de estilo de vida. Tem uma frase aí que é mais ou menos assim, do Sêneca: não diga ao homem o que ele deve fazer na doença, mostre a ele o caminho para ser saudável. Né? Pause na live. Né? Então, assim, então, não diga ao homem o que ele deve fazer na doença, mostre a ele o caminho para ser saudável. Então, é exatamente isso. O que, que é? Se uma pessoa vem com a doença e eu só dou remédio para ela, eu estou dizendo como ela vai lidar com a doença. Mas eu não estou ensinando para ela como ela vai reverter aquilo.
Então, mostre o caminho para ela ser saudável, ao invés de só mostrar como ela lida com a doença. Então, assim, se você... Baseado, sim, É exatamente isso que a é gente isso, faz, né? cara. Claro, mas a gente tem que ser sincero, Ricardo, e admitir assim que existe um casamento perfeito entre uma população de pacientes que não está interessada em mudar de estilo de vida e uma população de colegas médicos que atende essa população. E então não faz sentido ter uma consulta diferenciada, um tratamento diferenciado, porque muitos, aqui eu não quero ser grosseiro, não estou sendo grosseiro, não estou sendo grosseiro, estou sendo delicado. Eu só quero explicar assim, ó, tem uma população grande de pessoas que bate panela na frente dos hospitais e do pronto-socorro, reclamando do atendimento médico, reclamando que falta estrutura, mas volta para casa e o nível de autocuidado é zero e o interesse em saúde é zero. Mas essa pessoa se sente no direito de reclamar do sistema de saúde porque não está tendo atendimento médico, que está sendo demorado, ou que o pronto-socorro está lotado, e ela se sente no direito de bater panela, de chamar a televisão para reclamar do sistema de saúde, mas tem uma vida insalubre, um interesse em resolver a situação por si, zero. Muito disso é ignorância, muito disso é não saber mesmo, é aprender que a vida é assim. Mas muito disso também é displicência, é a pessoa simplesmente querer que alguém resolva os seus problemas e não assumir para si as rédeas da própria saúde e entregar na mão de um outro que não tem como viver por ela a vida dela. Então, tem um casamento perfeito entre uma medicina ruim e uma parte da população que não está disposta a fazer a parte dela. Então, por isso que há muito tempo eu lavei as minhas mãos assim do outro lado, assim, ó, vocês que se entendam, entendeu? Eu não estou participando disso, vocês que se entendam. Não, mas eu estou aqui, tu precisa me atender. Eu não quero mudar nada no meu estilo de vida, mas eu quero que tu me medique. Não, eu tenho direito de não te atender, porque eu não concordo com a tua conduta e eu não sei te tratar adequadamente. Mas ali do lado tem um outro médico que vai te atender. Em 10 minutos tu vai estar atendido e vai embora com a tua receita. O meu paciente vai ter uma consulta diferente, porque ele é um paciente diferente. E está tudo bem, cada um. Mas existe esse casamento, tu não concorda com isso? Sim, exatamente. Tem que, o paciente também tem que assumir a responsabilidade, né? Então, e aí você tem que explicar, eu explico exatamente isso daí, né? A doença, essas doenças que a gente achava no passado que eram progressivas, com o diabetes é o exemplo perfeito, ela é progressiva dependendo de como você trata ela, né? De qual maneira você resolve tratar. Se você tratar da maneira convencional, só ir aumentando o remédio cada vez que a glicada vai subindo, sem mudar nada no estilo de vida da pessoa, ela realmente é uma doença progressiva. E você tem que deixar isso bem claro para o paciente, né? Para ele saber a opção que ele está escolhendo, né? E, de outra forma, quando você muda a alimentação, você também fala, olha, hoje é possível reverter o diabetes tipo 2, coisa que a gente achava que não existia antigamente. Mas a Claro. gente sabe que pode, e não é um ou outro, são vários Não, pacientes. hoje, assim, eu não sei como é que é a tua experiência, mas hoje em dia é um ou outro que a gente não consegue. Pelo menos assim, claro que eu e tu, a gente já atende um público selecionado. Não vale pegar a nossa experiência de consultório, porque o nosso paciente ele já é filtrado, ele já chega em nós querendo performar, como tu mesmo disse. Mas hoje é um ou outro paciente que não se resolve, a maioria deles se resolve. Porque a gente tem que ter, por que a gente está falando tanto, usando tanto o exemplo do diabetes? Eu conversando com o Ricardo, que é cardiologista, e eu falando da minha experiência como cirurgião contratado de uma equipe de cirurgia cardiovascular. Porque o diabetes é o grande fator de risco, é disparado o grande fator de risco para doenças cardiovasculares. No entanto, o diabetes tipo 2 ele depende de um arcabouço genético que vai depender de gatilhos do estilo de vida. Sem gatilhos do estilo de vida, esse diabetes ele não vai se demonstrar, ele vai ficar só com uma possibilidade genética. E o gatilho genético para que a gente desenvolva o diabetes tipo 2 é comportamental no que diz respeito à alimentação. Então, se a gente está falando de doença cardiovascular, falando de diabetes como um dos grandes fatores que predispõe a doença cardiovascular, a gente tem que entender que o diabetes é uma doença do comportamento e é uma doença da alimentação. Portanto, a grande parte, a gente morre no Brasil, no Brasil e no mundo, a gente morre de doença cardiovascular. Só que Sim. se o diabetes é uma doença que predispõe a doença cardiovascular e é uma doença dos maus hábitos e é uma doença dietética, a gente morre por maus hábitos e por uma dieta ruim. É um raciocínio lógico, assim.
Sem contar que um comportamento inadequado e uma dieta ruim predispõe a câncer, predispõe a doenças inflamatórias crônicas, até de fundo autoimune e não de fundo autoimune, o comportamento ruim e uma alimentação ruim são fatores de risco para qualquer morbidade ou mortalidade. Então, por isso que eu fiz uma live muito legal com o Flávio Barros na terça-feira, ele botou o elefante na sala. O elefante na sala são os hábitos ruins e uma alimentação ruim. O paciente que vai performar, ele precisa entender e assumir de uma vez por todas. Ele precisa mudar o jeito, mudar o comportamento e mudar a alimentação. Daí sai aquela outra frase que vem lá do estoicismo também, que diz, enquanto o paciente não controlar o que come, ele não vai controlar mais nada na vida. Exatamente. Exatamente. Ricardo, cara, para mim foi assim, uma experiência incrível, cara. Já estou até pensando já em a gente fazer um quadro, porque eu tenho o Felipe do Dentro da Nutrição, que eu vou fazer um quadro com ele depois que passar. Estou metido num monte de projetos, eu vou fazer um quadro com ele de discutir casos clínicos. Ele como nutricionista e eu como médico discutir casos clínicos relacionados à obesidade e tudo mais. Já estou até pensando aqui a gente fazer um quadro aí de discussão de casos clínicos dos nossos pacientes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos. Estou pensando aqui, de repente a gente vai fazer uma coisa louca dessa. Maravilha. Cara, deixa a tua mensagem final aqui e vamos tentar continuar nesse clima assim e ajudando cada vez mais pessoas. Mas deixa aqui a tua mensagem final sobre um cardiologista do lado de cá falando sobre estilo de vida. A mensagem, acho que é um resumo disso tudo que a gente falou aí, para as pessoas entenderem mesmo que a mudança de hábitos, né, principalmente a alimentação, é fundamental para a gente diminuir o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, estou falando da minha parte aqui da cardiologia, né? Então vou puxar aqui para o meu lado, mas hoje em dia inventaram aí na cardiologia uma expressão que chama risco residual, né? O que aconteceu? Se dá muita importância, por exemplo, o colesterol. Aí, antigamente, a meta do colesterol LDL era 100. Aí os pacientes continuavam ficando doentes. Aí diminuiu para 70. Aí dá mais remédio. Aí depois diminuiu para 50. Os pacientes continuam progredindo a aterosclerose. Aí agora se fala, não está funcionando porque existe um risco residual. Não está funcionando porque você não está tratando o que precisa. Não, legal. Esse risco residual é um eufemismo, né? Então, assim, é aquela história do cachorro latindo para a árvore errada, né? Então, enquanto você não corrige o ambiente, né, igual você falou, você está tratando só o LDL, mas esqueceu de tratar o paciente, né? Então, enquanto você não corrige o ambiente da pessoa, né, o contexto de saúde metabólica, e isso daí você só vai conseguir corrigir isso mudando os hábitos de vida, principalmente a alimentação. Enquanto você não corrige isso, você vai ficar enxugando gelo, né? Então, eu posso dar um monte de remédio para o paciente, mas a doença progride, né? Então, infelizmente, é isso. A gente é fácil mudar hábitos? Não é fácil, né? E como você mesmo disse, não precisa ser fácil. Não precisa ser fácil. Aí, mas o paciente tem que saber que é necessário, né? A questão é essa, é necessário. Então, sem mudar os hábitos, o tratamento vai sempre ser incompleto, vai sempre ficar faltando alguma coisa. E aí os resultados, nesse tratamento incompleto, os resultados não vão ser são bons, né? Você não pode esperar ótimos resultados se o tratamento é incompleto. Então, a mensagem é essa: a mudança de hábitos realmente é melhor do que qualquer medicação que você possa imaginar. E é isso daí. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. Né? E tá aí. É isso aí. E a gente fez, outros pacientes fizeram, as pessoas estão fazendo. Então, não tem por que perder esse bonde, não tem por que ficar para trás. Não precisa ser fácil, mas indo todo mundo junto torna mais fácil, né, Ricardo? É isso aí. Então tá, cara, foi um prazer, velho. Fico à tua disposição. O prazer é todo meu, cara. Sou seu fã também. Coisa. Não, e eu teu, cara. Vamos junto. Nós estamos todo mundo junto, cara. Tanto os profissionais quanto o pessoal que está aqui, a gente está todo mundo junto fazendo essa transformação aí. Cara, boa noite para ti. É o lado de cá do muro. É o lado de cá. Aqui a gente é mais feliz, a gente vive melhor mesmo. É isso aí. É mais, meu velho. Valeu, foi um prazer, cara. Um abraço. Desculpe as quedas aqui do celular. Não, tá.
Maravilhoso, velho. Parabéns pelo trabalho aí. Parabéns. Segue Valeu. firme aí, cara. Não Opa, fraqueja. Até mais. Tchau, tchau. até mais, Tá abraço. louco. Tipo, para mim, médico, Marcelo, eu sou velho, né? Eu sou velho nessa coisa. Eu sou um velho, né? Na mudança do estilo de vida, eu sou um velho porque eu estou trabalhando com isso há uma década já. Então, eu sou um idoso já com essa coisa. E quanto mais médicos vêm, quanto mais, pô, ainda mais o cardiologista, cara, assim, ó, cara pratica clínica o dia inteiro no consultório. Nossa, isso aí para mim favorece demais, porque é a reafirmação de tudo isso que está acontecendo no mundo há 10 anos. E quem começou lá há 10 anos tomou muita, muita pedrada. Então, quanto mais gente top, assim como o Ricardo, como o Ismael, como todo mundo que trabalha junto aqui, melhor é para nós. Pessoal, não deixem de se inscrever no curso. As inscrições estão acabando amanhã. Não levem na brincadeira. Peguem essa live, peguem as lives da semana e entendam. O que a gente está trabalhando de maneira metodológica é como deixar de ser quem é, se transformar em outra pessoa. E como pegar o corpo e a vida e adequar para ter um corpo e uma vida maravilhosos, para ter função. Função, o que significa ter função? É ter tesão na vida, é conseguir viver bem, conseguir ter saúde para si e para interagir na vida. É isso, tá? O link da bio tem lá o curso Base de Emagrecimento e Longevidade, que trata sobre isso, do início ao fim, do mais básico ao mais avançado, com tudo que a gente precisa fazer para ter essa vida que vocês merecem ter. Como eu brinquei assim, por que vocês acham que não merecem ter uma vida dessa? Então, a partir de hoje, por favor, comecem a encarar a vida como sendo possível ser melhor do que é. Ah, mas eu não posso fazer o curso porque eu não tenho tempo. Então, a tua vida não está legal. Como foi hoje. Hoje eu tive uma conversa sobre essa tua vida não está legal. Se a tua vida não está legal, é por isso que tem que fazer um curso e entender como fazer para deixar a tua vida legal. Não, eu não posso fazer o curso porque é muito caro. Tá bem, é R$ 3 e pouco por dia. Tá bem. Tu não pode fazer o curso porque tu está sem dinheiro. Então a tua vida não está legal também. Então será que tu não tem que aprender a como melhorar? Uma coisa é certa, assim, uma coisa é certa. Todas as limitações para participar do curso que eu estou fazendo, que é o meu curso, que é o meu orgulho, porque é o curso transformador de vidas, que faz as pessoas terem esse resultado que eu tive, que o Ricardo teve, esse curso que eu me orgulho, todas as limitações para participar do curso residem no entendimento de o que o curso é capaz de fazer ou do entendimento do que tu quer para a tua vida. Se tu não sabe direito o que tu quer para a tua vida, provavelmente foi por isso que tu ainda não te inscreveu para participar da terceira turma, porque se tu soubesse o que tu quer, tu ia entender que o curso é uma ferramenta potente de te colocar lá onde tu quer chegar. E eu tenho certeza que tu vai te dar conta disso no decorrer do ano, porque eu vou fazer mais algumas turmas e todas elas vão ter valor maior do que essa, porque eu tenho planos diferentes. E essa é a última turma que vai ser o valor, dinheiro. Vocês estão se queixando do dinheiro para participar. Essa vai ser a última turma que vai ser o mesmo preço da turma anterior, porque vai mudar o caráter da apresentação. Então, o que precisa ficar claro é que tu vai te arrepender disso depois e vai ver que o ano passou e tu fez as mesmas coisas. E tu vai te arrepender porque tu vai ver muitas vidas sendo transformadas e eu me orgulhando do que eu estou fazendo. Eu tenho planos para todo o ano. Eu já sei como eu vou terminar o ano e eu já sei que eu posso te carregar comigo até lá. Só que tu precisa decidir vir comigo. Uma das coisas para a gente ter sucesso é se juntar com pessoas que já fizeram o que tu pretende fazer. Então eu tenho certeza que não é porque é R$ 3 e pouco por dia, que dá R$ 116 no mês. Não é por isso que tu não vai. É porque tu não sabe para onde é que tu quer ir. O paciente que decidiu, assim, que sabe para onde quer ir, eu quero performar, eu quero ter tesão na vida, eu quero emagrecer, eu quero me levantar com ânimo, eu quero parar de sentir dor, eu quero conviver bem com meus filhos, eu quero melhorar o meu relacionamento. R$ 3 por dia não interessa. Então, quem está dizendo que é por limitação que não está no curso é porque está pensando no valor para a aquisição de um curso. Não está pensando no valor que é transformar a vida e o corpo numa vida em um corpo que valham a pena ser vividos. Então, é por isso, quem não se inscreveu não entendeu ainda, não sabe onde quer chegar, por isso não se inscreveu, e está ligando valores e tempos e etc. à aquisição e à participação de um curso como se fosse um curso, sei lá, um curso de alguma coisa supérflua. Então, as inscrições terminam amanhã, vocês têm ainda agora esses minutos para entrar ali e se inscrever, e dia 8 a gente começa. Depois do dia 8, vocês vão ver que eu dou uma diminuída na minha participação no Instagram, porque eu vou entrar na vida dessas pessoas para resolver esses problemas. Então, vocês vão perceber que eu estou um pouco menos aqui no Instagram, porque eu vou estar lá.
Então, não fiquem onde vocês estão, que é onde falta dinheiro, que é onde falta tempo e que é onde tem estresse. Vem comigo para o outro lado, onde a gente consegue resolver os problemas, consegue se sentir melhor e consegue, performando, ter mais dinheiro, ter mais rendimentos, ser mais feliz. Não é só sobre emagrecer. Vocês já viram as outras turmas falando. Então, escutando eu dar a dica aqui, óbvio que eu não vou contar exatamente como são as coisas. Tá? Boa noite, porque essa hora a gente já tem que estar dormindo. Foi um prazer, live maravilhosa com o Ricardão. Nossa, nossa. Ricardo, Maíra Soliani, Regina Mestre, Flávio Barros. Meu Deus, só gente top comigo. Pessoal, essa é a vida que merece ser vivida e tu merece isso. Não acha que tu não merece. Tu merece estar vivendo bem, tendo tempo, tendo saúde, tendo dinheiro. Essa é a vida normal. Tá? Tudo de bom para vocês. Boa noite. Vamos lá. Beijos, beijos em todos. Beijo.